Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal da Escola Ruth Coutinho Sobreiro. Estamos aqui hoje para mais um vídeo da nossa série Profissões, que será realizada pelos alunos do Grêmio Estudantil, tá? Passo a palavra agora para o nosso aluno João, né, que irá entrevistar. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista da nossa série de profissões para ajudar você que está no ensino médio a estar escolhendo sua profissão do futuro. E hoje nós temos aqui nossa convidada, a Sara, a estudante estagiária de psicologia. Tudo bom, Sara? Bom dia, tudo bom? Então aqui nós vamos agora começar. Sara, quando você descobriu que você queria ser psicóloga e você, em que momento da sua vida passou isso na sua cabeça? Então, isso começou desde a fase da adolescência, por volta dos meus 15 anos, mais ou menos. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, eu estava envolvida em alguns trabalhos relacionados à minha religião, né? Alguns trabalhos sociais. E nesse processo, no caso de trabalho social, fazendo visita aos enfermos e tendo muito contato social, eu percebi que eu tinha essa vontade de seguir uma carreira que lidasse com esse tipo de trabalho, esse tipo de público. Ou seja, um trabalho onde eu pudesse chegar mais próximo das pessoas e pudesse realmente cuidar das áreas que envolvam, no caso, emoções, sentimentos, funções culturais. Certo. Agora a parte mais burocrática da escola. Como foi você fazer o Enem e qual foi sua experiência na redação, na parte do Enem e do vestibular? Então, o Enem, para falar a verdade, eu fiz ele 3 vezes. Porque, assim, da primeira vez que eu fiz, eu tive uma boa nota. O Enem eu fiquei sabendo através da escola mesmo. Logo no ensino médio, né? Eu tinha amizade com os alunos mais velhos dos últimos anos e eles conversavam muito a respeito disso. Então, eles meio que orientavam, né, os mais novos também a fazer o Enem e explicavam, né? Que na verdade era a melhor forma de ingressar numa faculdade. Então, através deles eu fiquei sabendo e comecei a estudar. Por fim, eu fiz o Enem, passei. E com a nota, no caso, eu fui atrás da faculdade ao qual eu queria fazer na época, que já era psicologia, eu fui na Unip, consegui fazer minha matrícula e comecei a cursar. Quanto à nota, né, você perguntou, a nota, no caso, não tive problema quanto à redação, eu só tive problemas quanto à parte de matemática, porque eu nunca fui boa nessa parte de ciências exatas. Eu nasci realmente para ser psicóloga e, assim, eu desenvolvo bem nessa parte de humanas. Sim. Eu sou mais exatas, porque uma biologia e uma química, para mim, desce mais do que uma filosofia e sociologia. Desculpa, Regis, mas uma filosofia não vai até tanto para mim. Mas uma física e uma química, física não tanto, né? Uma biologia, por aí vai indo. Agora, uma pergunta. Qual a importância da psicologia para as pessoas e para você? A psicologia, ela permite para qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, qualquer classe social, uma qualidade de vida. Hoje em dia, infelizmente, as classes mais baixas, elas têm pouco acesso à informação do que realmente é a psicologia. Hoje você conversa com uma pessoa de uma baixa classe social, você pergunta assim para a pessoa: você já passou no psicólogo? A pessoa ela responde: eu não sou louca. Aí por aí a gente já tem uma certa ideia do que é realmente do que é essa profissão para esse tipo de pessoa. Mas assim, a psicologia ela não é exatamente para quem é louco. A psicologia ela existe
para quem realmente tem, para quem realmente tem algum tipo de sofrimento, seja na parte, no caso, emocional, sentimental, cognitivo, enfim, várias partes. Inclusive, é uma profissão que poucas pessoas sabem, mas realmente é uma profissão que ela é inserida em vários âmbitos do mercado de trabalho. Tem, por exemplo, a psicologia escolar, onde o psicólogo trabalha na escola, tem a psicologia jurídica, onde o psicólogo trabalha para a parte jurídica, ou seja, de direito. Tem psicologia para quem estuda no hospital, que é a psicologia hospitalar, tem a psicologia clínica, que é a que as pessoas mais conhecem, né? Enfim, tem diversos. Tem a psicologia da parte social, que são as psicólogas que trabalham no CAPES, no CRAS, trabalham juntamente com as assistentes sociais. Tem a psicologia do esporte também, as psicólogas que realmente ajudam os atletas, né? Enfim, nessa fase de Olimpíadas, enfim, ficou mais conhecido por conta disso. Mas o psicólogo está inserido em qualquer campo, inclusive também dentro de cada empresa grande. Por exemplo, você vê uma empresa muito grande, como GM, Embraer, várias empresas assim, são muito conhecidas no mercado, sempre tem que ter uma psicóloga por trás. Então, já que você falou, a psicologia é muito aberta nessa área. Não é somente aquela psicologia que você fica sentado, estudando. Então, como eu falei para você, poucas pessoas conhecem. Quando você fala psicólogo, as pessoas elas falam assim, é aquela pessoa que fica sentada ouvindo você falar. Na verdade, realmente tem esse tipo de psicólogo também, mas é o psicanalista. A psicologia ela tem várias abordagens. Por exemplo, você pode escolher ser uma psicóloga da área comportamental, da área analítica, da área cognitiva, da área fenomenológica, da área educacional. Então, é um leque muito grande. Então, quando você entra na faculdade, você vai conhecer cada um deles e eu confesso que é até difícil de escolher. Sim. Então, agora, para você, estudar psicologia tem que ter algum perfil específico ou qualquer um passou na cabeça, vamos ser psicólogo, bora lá ser psicólogo? Ou tem que ter aquele perfil, preparar a cabeça emocionalmente, porque para você cuidar do emocional de uma pessoa, você tem que estar com o seu emocional bem. Então, tem algum perfil específico para isso? Bom, perfil assim, padronizado não tem, mas porém, assim, a maioria das pessoas que ingressam nessa área geralmente são da área de humanas. São pessoas que têm mais facilidade em lidar com pessoas que gostam de trabalhar, né, de formas com questões sociais, e pessoas que gostam, por exemplo, de trabalhos voluntários e coisas afins. Mas um perfil exato não tem, até porque no processo de faculdade que você faz, a faculdade, no caso, ela exige que o aluno de psicologia ele faça terapia também. Tanto quando você está, no caso, no período de estudo, quando você se forma também. Só para vocês saberem, todo psicólogo tem que passar no psicólogo, senão ele não pode continuar exercendo a carreira dele, porque assim como o João colocou aqui, ele tem que estar bem para ele atender as outras pessoas. Sim, então vocês psicólogos se conversam praticamente, vocês sempre andam juntos, um cuidando da psicólogo do outro, assim, poderia se dizer. Agora, se você não fizesse psicologia, você teria o seu plano B? Se você não fizesse a parte do Enem, essa parte do vestibular de psicologia, você faria alguma coisa? Você teria o seu plano B? Então, hoje eu penso o seguinte, se não tivesse cursado psicologia, eu teria cursado medicina, porém eu iria para a área da psiquiatria, o que é praticamente a mesma coisa. Porque, assim, para mim, eu nunca tive dúvidas, nunca tive dificuldade para definir o que eu queria ser. Porque, assim, igual eu falo para os jovens que eu converso de vez em quando, que na vida da gente, tem alguns jovens que pensam assim, tem gente que pensa assim, o que eu quero cursar? E tem aquele que pensa assim, eu quero ser. Eu acho que antes de definir o que você quer cursar, você tem que definir o que você quer ser. Por exemplo, eu quero ser uma médica. Então, para você ser médica, você tem que fazer uma faculdade de medicina. Eu quero ser um empresário, mas do quê? De vender roupas, enfim, do quê? Aí você vai atrás, no caso, né, dos meios a qual você quer ser na vida.
para mim, no caso desde a época de adolescência, eu sempre pensei, eu quero ser uma psicóloga, então eu fui atrás de uma faculdade de psicologia. Sim, então é uma parte muito importante ter a semente de você quer ser psicóloga e esse é o seu futuro, né? Porque é o mesmo que você falou, medicina. E medicina é um trabalho enorme, é a área que eu quero, e ainda mais é uma faculdade mais concorrida do país, a medicina, e eu quero a área da medicina mais concorrida do país também, que é a cardiologia. Então, tem que ter essa área, essa mente que tem que estudar e é o que você quer mesmo, né? Primeiro definir, então, o que você quer ser. Sim. Para depois você saber os meios a qual você chega lá, entendeu? Sim. Você está fazendo alguma faculdade? É pública, privada? E como você entrou nessa faculdade? E se for pública, dá alguma dica para os estudantes do ensino médio que estão assistindo de como eles podem entrar em alguma federal ou alguma faculdade pública que pega a nota do Enem como essencial para entrar na faculdade? Então, no meu caso, eu prestei o Enem e utilizei a nota do Enem para ingressar numa faculdade particular. Mas hoje em dia tem muitas oportunidades, várias formas de você ingressar numa faculdade. Mas o primeiro passo é você fazer o Enem. Esse é o primeiro passo, porque qualquer tipo de programa social que você possa realmente ingressar vai exigir o Enem. Por exemplo, eu quero fazer a faculdade através do ProUni. O ProUni exige que você tenha o Enem. Eu quero fazer através do FIES. O FIES exige que você tenha o Enem. Eu quero fazer o SISU. Enfim, são vários campos que você pode fazer, você pode escolher, mas todos eles exigem que você tenha a nota do Enem. Sim, agora vamos entrar um pouco para a faculdade de psicologia. Falar um pouco sobre a matéria. Você poderia comentar um pouco sobre as matérias do primeiro semestre, alguma coisa básica para os alunos que já estão no terceiro ano, que querem cursar psicologia, para eles terem uma mente do que eles vão aprender e como eles estudarem para esse início da faculdade de psicologia. Tá, então, eu não sei se vocês sabem, mas a faculdade é 5 anos, né? 5 anos de faculdade, então envolve muitas matérias. No começo da faculdade vai ser mais um processo de introdução, né? Você vai entender a história da psicologia, como que surgiu, o que quer dizer a psicologia, quais são as abordagens, qual é o mercado de trabalho. Então é um leque muito grande, gente. No começo fica até perdido. E eu já deixo claro aqui para quem gosta da área de humanas e tem dificuldade com áreas da exatas, que infelizmente na psicologia também tem matemática. É uma coisa que eu não sabia, só fui saber quando eu entrei na faculdade. Infelizmente, quase peguei uma DP por conta disso. Tem que ter uma matéria que chama estatística, que envolve muita matemática. Infelizmente tem que fazer, porque a psicologia tem, e principalmente quem vai trabalhar com teste psicológico, quem vai para a área jurídica, da psicologia jurídica, ou da área da psicologia organizacional, é uma área que faz muita aplicação de teste psicológico. E a maioria dos testes envolve matemática. Infelizmente, vai ter que aprender matemática. Então, quem for cursar a psicologia também vai ter que estudar a nossa maravilhosa matemática. Vai ter que estudar. Gente, vamos só esperar o sinal um pouquinho, porque a gente está aqui na escola, tá bom? Voltamos aqui agora. Agora já nessa área de matérias de psicologia, comenta alguma matéria que você mais gostou. Eu vi você comentando aqui quando chegou que você está no 8º semestre, já está praticamente na reta final, poderia se dizer, né? Uhum. E nesse tempo que você está estudando psicologia, qual foi a matéria que você mais gostou e o que você tem a comentar sobre essa matéria? Bom, sobre as matérias, eu acredito que cada aluno se identifica mais com a matéria daquela abordagem que ele escolha, no caso, seguir futuramente. No caso, eu já sou bem resolvido desde o começo. A área da psicologia que eu escolhi é
é a área cognitivo-comportamental e a área neuropsicológica. Então, as matérias que eu mais gostei são todas relacionadas a essa área. Por exemplo, a aula de neuropsicologia, que é a parte que a gente estuda as áreas cerebrais, né, os processos dos neurotransmissores que cada um tem, e também a TCC, que é a psicologia cognitivo-comportamental, né, que é o tratamento. Então, são as matérias que eu mais gostei. Tudo que envolve a parte de cognição da mente e as áreas cerebrais são as partes que eu mais gosto. Explicar como funciona o cérebro do ser humano, quais são o tipo de medicamento que é tomado. Por exemplo, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, que é o que mais falado hoje em dia. Por exemplo, quem tem o TA, que é o transtorno do espectro autista também. Então, são as áreas que eu mais gosto e a área onde eu faço estágio, que é, no caso, numa clínica de crianças que têm o TA, né, que é o transtorno do espectro autista. Essa poderia ser uma pergunta bem antes, mas sempre tem algum medo ou algum receio de você iniciar alguma faculdade, de você começar o seu sonho. E a gente queria saber se você teve algum medo ou algum receio durante ou antes da faculdade, nesse momento, e como está o seu coração na reta final, praticamente, dessa faculdade, né? Então, medo a gente tem, por exemplo, de pegar DP, né? Porque quanto mais, não sei se você sabe, mas DP é quando você realmente não passa numa matéria, ela fica acumulada para você fazer novamente. Então, o medo que a gente tem como processo de faculdade de pegar DP, e é só isso mesmo, só medo de pegar DP. Sim. Você acha que praticamente todo mundo passando no psicólogo, o psicólogo tendo o tratamento necessário, a pessoa pode mudar e todo mundo precisa ir ao psicólogo pelo menos uma vez na vida dele? Sim, o psicólogo é essencial para a vida humana. Por que eu falo isso? Isso para qualquer idade, qualquer classe social. Todo mundo, em alguma parte da vida, sofre por alguma coisa. Por exemplo, tem alguma espécie de sofrimento ou alguma espécie de dificuldade. E aí que entra o trabalho do psicólogo. Por exemplo, você pega uma criança, mais ou menos a partir dos 2 anos de idade, logo no período da creche, a professora ela já pode notar, por exemplo, que a criança ela tem alguma certa dificuldade motora, alguma dificuldade cognitiva ou comportamental. Aí é nessa fase que, no caso, é encaminhada a criança já com uma espécie de tratamento. No meu caso, por exemplo, como eu trabalho numa clínica que trabalha com a técnica ABA para crianças autistas, o nosso trabalho é o quê? É fazer com que a criança ela desenvolva a parte da cognição dela, porque realmente a psicologia está aí para isso, para ajudar o ser humano nas suas dificuldades. Agora você pega, por exemplo, uma criança adolescente que realmente está passando por um período difícil, talvez sofra de ansiedade, talvez tenha algum tipo de transtorno, alguma depressão, ou está vivendo alguma fase difícil. Então, o psicólogo ele entra para isso. Realmente, ele é uma visão de fora que consegue realmente alinhar ali os problemas que ele está vivendo e consegue dar um certo suporte. Sim. Agora a gente vai entrar numa área mais, poderia se dizer, íntima, mas vamos entrar mais para família e amigos. Sua família, qual foi a reação da sua família e como vocês chegaram nele e falou, vou cursar psicologia e seus amigos, qual foi a reação deles e se eles começaram a te tratar mal, te começaram a falar, nossa psicóloga, agora a gente vai viver com a Sara, a gente vai ter uma hora com a Sara para a gente ficar conversando. Qual foi a reação dos seus amigos e dos seus familiares? Então, desde a época da adolescência, essa parte de amigos, na verdade, eu sempre fui assim, meio que a mediadora. Isso já comecei desde o começo da adolescência. Então, todo mundo tem aquela amiga que você gosta de contar tudo para ela, que você pede conselhos, então eu era essa amiga, a amiga que realmente dava conselhos. E agora quanto à parte familiar, no caso, o meu pai ele é da área da construção civil, ele é mestre de obras, então ele logicamente queria que eu cursasse uma faculdade de engenharia civil, o que para mim era praticamente impossível porque eu não suporto nada que tenha cálculo,
E é uma coisa que ele queria. Sim. Então, para ele foi meio que uma certa decepção de início. Ele não gostou da ideia. E também teve aquela questão também do machismo cultural, aquela coisa, psicologia para quê? Ficar cuidando de louco, você vai ficar louca também, enfim, teve tudo isso. Mas com o passar do tempo ele foi conhecendo a profissão e foi respeitando. Conforme eu fui realizando o meu trabalho no estágio, ele foi vendo que realmente é algo importante. Até para ele mesmo, que precisou também passar no psicólogo. Sim, até entra também a parte minha. Quando eu cheguei na minha bisavó, que você chegou a conhecer ela, eu cheguei e falei assim, vó, quero fazer medicina, cardiologia. Ela só olhava pra minha cara e falava assim, você é doido, menino. Você sabe que você vai ter que estudar igual um doido, você não vai ter vida, é só estudar, estudar, estudar. Mas qualquer faculdade que você entra, você vai estudar. Você vai estar lá se dedicando. Se você quiser um diploma, um certificado, qualquer coisa, você tem que se dedicar a qualquer coisa. E agora eu queria que você comentasse mais um pouco sobre o mercado de trabalho da psicologia. Como que é a clínica que você trabalha, comenta um pouco, alguma história, essa parte mais vivida no dia a dia. Então, sobre a clínica que eu faço estágio, é uma clínica que atende crianças dos 2 aos 13 anos de idade, somente crianças que têm o transtorno do espectro autista, já no caso diagnosticado. A gente trabalha com a abordagem de terapia ABA, é uma técnica que chama APAGE, Behavior Analysis, que no caso, em português, quer dizer análise do comportamento aplicado. A gente faz uma análise do comportamento e faz a aplicação do processo terapêutico. Aí, no caso, durante o processo da terapia, a gente ensina, no caso, a criança a desenvolver toda a dificuldade que ela tem, no caso, neurocognitiva. Ou seja, eu não sei se você sabe, mas criança que tem um espectro autista, ela tem dificuldade para falar, ela tem dificuldade social e tem dificuldade comportamental. Então, a terapia é realmente ensinar a criança a ter uma qualidade de vida, ensinar realmente quais são os comportamentos adequados, ensinar também, no caso, algumas atividades motoras e o desenvolvimento também neurocognitivo, como escrever, no caso, falar e se comunicar. Qual foi a outra parte da pergunta mesmo? O mercado de trabalho além da sua clínica que você trabalha. Então, sobre o mercado de trabalho, como eu falei, no caso, como são várias áreas dentro da psicologia, então o mercado é muito vasto. Mas praticamente hoje em dia, a área que realmente mais assim é mais acessível é a área da psicologia organizacional, que é a área onde você trabalha, por exemplo, em agências de emprego ou empresas. Você trabalha para fazer a aplicação de testes psicológicos, então é a área mais abrangente. Agora, a área que realmente é mais remunerada seria a área da psicologia jurídica ou a área também, no caso da psicologia neurocognitiva, que é a área onde trabalha, no caso, os processos neurológicos. São as duas áreas mais assim abrangentes hoje em dia para o mercado de trabalho. Agora, a área clínica vai depender muito, no caso de cada pessoa, em particular, basicamente, das questões financeiras, para abrir um consultório. Sim. Agora vamos voltar lá um pouquinho para a sua faculdade. Comenta um pouco dela. Fala qual faculdade você está, que você não me contou, eu também vou saber agora. Não sabia se podia falar o nome. Pode, à vontade. Ninguém vai ter direito autoral aqui. Porque a gente vai estar ajudando até a faculdade, né? Divulgando a faculdade, mas a parte da psicologia, a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar os alunos. Comenta um pouquinho sobre a sua faculdade e etc. Tá, então, a faculdade que eu curso é a Faculdade Univap, que fica lá no Urbanova. É longinho, mas, enfim, é bem acessível. Eu escolhi essa faculdade porque é uma faculdade que dá um grande suporte para o aluno. Inclusive, nesse tempo de pandemia, eu tive dificuldades com o meu notebook e a faculdade, realmente, ela disponibiliza também o aluguel de notebook, não precisa pagar nada. Você pode alugar o notebook da faculdade e ficar com o notebook em casa o semestre inteiro para você estudar. Eu achei muito legal isso, foi até por conta disso que eu escolhi, devido ao grande suporte social que a faculdade dá.
Bom, eu não tenho que reclamar, realmente os professores são ótimos, e eu escolhi ali também porque realmente ali eu posso fazer tanto o bacharel quanto a licenciatura ao mesmo tempo, sem ter que pagar duas faculdades, ou seja, eu faço duas e pago uma. Então, no caso, eu estou cursando hoje em dia o bacharel e a licenciatura. Para quem não sabe, o bacharel é para ser psicóloga e a licenciatura é para poder também dar aula de psicologia. Sim, então você já está estudando para ser psicóloga naquela área lá de ajudar na clínica e também para ser professora. Isso. Certo? Mas aí, o que você, se fosse para escolher entre estar na clínica e ser professora, qual você escolheria e qual é a melhor parte que você mais gosta de cada um? Eu gosto das duas, não tem como ser só uma, não tem como ser só uma. Gente, o legal dessa profissão de psicologia é isso. Você não precisa trabalhar com uma coisa só, você pode sempre fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode ser uma psicóloga clínica, trabalhar na clínica, e pode, ao mesmo tempo, no caso, fazer trabalhos para algumas empresas e organizações. Você pode ter sua clínica e, ao mesmo tempo, aplicar teste para alguma empresa que, no caso, te contrate. Porque é uma coisa, é um processo rápido. Você tira umas 2 ou 3 horas, você vai numa agência de emprego, numa empresa, vai lá, faz a aplicação de teste e volta para sua casa. Então, eu gosto das duas áreas, tanto da clínica quanto das diversas. Não tem como você seguir uma coisa só. E a mesma coisa também segue no quesito das abordagens da psicologia. Existe na faculdade muita gente que gosta da parte da psicanálise e gente que gosta da parte da TCC. E tem psicólogo que vai atender nas duas áreas, vai atender a parte da cognitivo-comportamental e vai atender na área também psicanalística, que é uma área mais filosófica. Sim, sim. Você foi estudante aqui do RUT. Se eu não me engano, acho que você estudou até com a minha mãe. E vamos voltar um pouquinho lá para o tempo. E comenta como foi sua trajetória aqui no RUT, como foi as aulas, o que você tem que falar sobre o RUT, etc. Quanto tempo você ficou aqui, se você se formou aqui, se você foi para outra escola, se foi outra escola, comenta sobre outra escola. Comenta um pouco sobre sua vida acadêmica no ensino médio. Bom, eu estudei aqui no RUT da quarta ao último ano do ensino médio. Eu me formei aqui mesmo. O meu período escolar, no caso, ele não foi assim, como é que se diz, um exemplo, porque eu tive as minhas fases de rebeldia, mas não assim por conta assim, de bagunças, algo assim do tipo, é mais por conta de que realmente eu tinha algumas dificuldades escolares. E isso também, no caso, isso também influenciou a escolha da minha carreira, porque eu também tive dificuldade na área escolar. Eu era uma pessoa que eu era muito dispersa, tinha falta de atenção, ficava muito assim fechada no mundo da lua, e quando eu percebi a aula já tinha passado, eu estava ali viajando na maionese. Então, por conta disso, eu acabei me auto avaliando e percebendo que tinha alguma coisa de errado comigo. E foi quando eu descobri que realmente eu tinha um déficit aí de transtorno de ansiedade na época. Isso fazia com que eu ficasse aérea, tinha dificuldade de atenção, de concentração, e também tinha muita dificuldade para dormir, dormia muito tarde, era muito dispersa durante o dia, dificuldade de prestar atenção. Por conta disso, eu não tinha as melhores notas. A minha nota era sempre mediana, era entre 5 e 7, 5 e 7, e nas partes de humanas, que eram as matérias de filosofia, sociologia, eu era super bem. Tipo assim, tirava 10. Eu tinha muita facilidade. Mas é por conta disso mesmo que eu tinha dificuldade. Aí, com o passar do tempo, fazendo terapia e tudo, eu fui descobrindo as minhas dificuldades e fui realmente me relocando e consertando cada pontinho ali, até que hoje realmente eu consegui seguir uma linha reta aí, estou melhor no processo acadêmico. Sim, sim. Vamos agora para o começo da sua faculdade. Você estuda psicologia, o que mudou na sua vida e o que mudou na parte dos seus pensamentos, etc. E ao longo da faculdade, como foi o seu amadurecimento até chegar onde você está no 8º semestre? Tá. A psicologia ela muda completamente o ser humano que cursa essa faculdade. Eu, particularmente, eu fui criada numa família super religiosa,
O meu pai, no caso, ele é super religioso, conservadorista, e até aí realmente não tem nenhum problema, cada um segue aquilo que acredita, aquilo que acha melhor. Mas pelo processo de criação que eu tive, eu acreditava que tudo na vida era baseado somente na vida religiosa e na vida espiritual. Agora, a psicologia ela abriu um leque, no caso, nessas questões, porque você conhece o ser humano em qualquer contexto que ele seja inserido, não somente no contexto religioso. Então, houve muita quebra de preconceito, né? No caso, por parte assim, do que eu aprendi na faculdade. E hoje eu vejo o ser humano como de uma forma de um contexto geral, não somente dentro de algumas categorias específicas. Por exemplo, o ser humano religioso ou o ser humano rebelde, enfim. Eu percebo o ser humano de uma forma mais abrangente e respeito cada tipo, no caso social, que ele seja inserido ali. Quebrou vários preconceitos, resumindo, né? Sim, houve alguns problemas técnicos no começo, a gente não conseguiu começar no horário que a gente queria. Então a gente vai encaminhando para o final da live e eu queria que você falasse um pouco para as pessoas que querem cursar psicologia, dá uma dica, alguma coisa para elas terminarem o ensino médio delas focada, ter uma dica para fora da escola, para o Enem, para os vestibulares que depois do terceiro ano em diante, e também dica para algumas pessoas que estão no primeiro ano, que também, quem estão na escola, estão assistindo essa live, para esse pessoal do primeiro ano, para eles acordarem, para eles quererem o futuro deles, a matéria de projeto de vida está auxiliando nisso também. Então é isso, você dá uma dica aí para esses estudantes. Tá, então, antes de tudo, como eu coloquei no começo da live, eu acredito assim, que para vocês fazerem uma autoanálise de vocês mesmos, pensando o seguinte, não fique pensando assim, eu quero cursar tal curso, eu quero seguir tal, eu quero fazer esse curso, eu quero trabalhar com isso, com aquilo. Eu acho que antes de tudo você tem que pensar o seguinte, o que você quer ser? Primeiro defina isso, o que você quer ser. Depois que você definir isso, aí você, no caso, vai atrás dos meios, a qual no caso, vai te possibilitar ser aquilo que você deseja ser. Por exemplo, eu quero ser um empresário do quê, né? Você vai atrás disso. Eu quero ser um médico, então eu faço a faculdade de medicina. Eu quero ser uma psicóloga, eu faço a faculdade de psicologia. Eu quero trabalhar para a prefeitura. Enfim, faça um cursinho e preste, no caso, um concurso para trabalhar para a prefeitura. Enfim, o que você deseja ser é aquilo que vai te fazer bem e aquilo que você, se você se empenhar muito, der o seu 100% naquilo que você quer ser, você vai ter uma qualidade de vida, porque é isso que realmente importa na vida da gente. Não a carreira que a gente está seguindo, o que a gente é, enfim, mas aquilo que realmente está suprindo a nossa necessidade e aquilo que realmente a gente quer ser. É isso que satisfaz a vida humana. Então, é isso. E quanto, no caso, ao processo de faculdade, para quem pensa em cursar uma faculdade, nos últimos anos, eu aconselho a estar fazendo um cursinho. Tem vários cursinhos aí que são gratuitos, tá? Cursinho pré-vestibular. Pelo Quero Bolsa, enfim, vocês conseguem alguns cursinhos também super baratinhos. Tem também o CAGE, que é bem conhecido, né? Vocês fazem uma provinha, faz o CAGE ali, que é gratuito para ingressar numa faculdade. Façam o Enem, por favor, o Enem é essencial para que vocês peçam, no caso, ProUni, né, que no caso é faculdade gratuita, ou Enem, ou no caso FIES também, que é um financiamento, né, estudantil, mas quanto maior a nota do Enem, menos você paga no FIES, menos conta, menos dívida você tem também depois que você termina a faculdade. Tem o SISU também, né, para faculdades federais, o que é melhor ainda, né, uma faculdade federal. Mas tem vários meios, gente, de conseguir faculdade hoje em dia. Se você é um aluno que não deseja fazer uma faculdade, ao menos defina o que você quer ser, com o que você quer, no caso, se manter futuramente. Com que tipo de trabalho você quer se manter? E corra atrás disso. Sim, agora só voltando, que eu quero que você comente mais uma vez, a importância de ir no psicólogo, mais uma vez, ficar nessa tecla, para esses alunos, principalmente por esse momento de pandemia,
porque tem muita gente sofrendo de alguns distúrbios, depressão, etc, etc. Então, eu queria que você falasse mais um pouco qual é essa importância de ir no psicólogo para tratar esses problemas, esses distúrbios. Tá, no caso, a importância realmente ela é muito grande, principalmente para você que realmente está vivendo algum processo de sofrimento muito grande, muito intenso. Se você não está conseguindo já lidar com as suas emoções, com o sofrimento que você está levando, ou com alguma dificuldade, no caso, escolar ou familiar, qualquer tipo de dificuldade que lhe traga sofrimento, resumindo, é a hora de você realmente procurar ajuda. Pesquise, sabe? Pesquise na internet, tem vários atendimentos online gratuitos. Pesquise, converse, sabe, com o seu psicólogo. Ele pode, ou faça algum tipo de teste. Inclusive, para quem está no último ano, que tem alguma dificuldade para definir sua carreira, tem uma área da psicologia que também ajuda, né? Ajuda nesse processo, né? O processo, no caso, vocacional. Para você realmente se descobrir, se identificar ali quais são, no caso, as áreas mais específicas ali para o seu perfil, quais são as áreas que você se daria melhor. Enfim, a psicologia ela está aí para isso, para ajudar o ser humano em qualquer área, em qualquer dificuldade que ele esteja passando na vida. Sim, então eu agradeço a você, Sara, por estar vindo aqui, fazer essa entrevista com a gente, ajudar a gente nessa parte de série de profissões. Agradeço muito você ter saído da sua casa, tudo bonitinho, tendo paciência por esses problemas técnicos que a gente teve, foi muitos, mas conseguimos fazer. Agradeço o pessoal do Grêmio também, que está aqui por fora, que está andando pelas salas, ajudando tudo certo, a Mari, que elaborou as perguntas, o professor Reginaldo, todo mundo que ajudou a essa live a estar sendo realizada. Então, nós vemos agora na próxima live, próxima sexta-feira. Então, tchau para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Sara? Bom, eu quero agradecer o convite, né? Vocês poderiam ter chamado tantas outras pessoas, né? E me convidaram. Eu agradeço muito essa oportunidade. Espero ter realmente dado algum tipo de luz aí para algum aluno, enfim, alguma ajuda. Quem tiver interesse em estar conversando comigo, qualquer coisa, eu fico aqui mais ou menos uns 10, 15 ou 30 minutos, quem precisar conversar, tá? A respeito, quem tiver interesse na área. Se quiser conversar comigo, estarei aqui ainda, presente aqui na escola. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? Desejo para vocês aí um bom processo de estudo. Enfim, e que acabe logo essa pandemia, né? Para que possa haver, no caso, mais socialização e mais pessoas possam se sentir melhor aí durante esse processo de pandemia. Para quem está sentindo muita dificuldade, procure ajuda psicológica. Isso não é vergonha, tá, gente? Por exemplo, quem tem dificuldades, no caso, com a saúde, o que faz? Procura o médico, né? Quem tem dificuldades, no caso, mentais ou emocionais, procura o psicólogo. Isso é extremamente natural. Então, gente, finalizou aqui. Até a próxima live e tchau. Tchau, gente.